Olá, sejam bem-vindos ao Saber Viver. É um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje vai ser exclusivamente o quadro Conhecendo o Estatuto do Idoso. E já está aqui com a gente a advogada Cosmélia Folha. O Estatuto do Idoso é a Lei 10.741, de outubro de 2003. Essa lei regula os direitos e as garantias das pessoas idosas. Vamos conversar agora com a doutora Cosmélia Folha, que é presidente também da Comissão de Fortalecimento de Controle Social da OAB Alagoas. Seja bem-vindo, doutora Cosmélia Folha, ao nosso programa Saber Viver, e desde já nós agradecemos. Eu agradeço, Francisco, pela oportunidade de participar desse programa e espero colaborar trazendo alguns esclarecimentos sobre esses direitos relativos à moradia, à habitação e ao transporte da pessoa idosa. Nós vamos começar, doutora, com o capítulo 9, que fala da habitação. Já falando do artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim desejar, ou ainda em instituição pública e privada. A senhora nos explica sobre esse artigo. No Estatuto do Idoso, a gente tem garantido, nos artigos anteriores, todos os direitos fundamentais à pessoa idosa. O direito à moradia é um direito fundamental social previsto no artigo 6º da Constituição. E essa garantia e esse direito é reafirmado pelo Estatuto do Idoso. Quando a gente fala em direito à moradia digna à pessoa idosa, isso significa que o local onde o envelhecimento e o bem-estar do idoso possa ser realmente concretizado. Lembrando-se que o envelhecimento é um processo que é peculiar em cada pessoa, lembrando-se também de que não há mais a necessidade de se considerar, quer dizer, não há necessidade não, que não se deve considerar a pessoa idosa como uma pessoa vulnerável em razão de seu envelhecimento. Vulnerabilidades biológicas existem, orgânicas existem, mas isso não significa uma incapacidade. Quando se fala em moradia para a pessoa idosa, e dentro desses capítulos que a gente vai observar hoje, o que é que se tem que falar? Evitar construções e locais ao idoso que sejam incômodos para o seu transporte e para a sua locomoção. Significar dar uma moradia digna à pessoa idosa é permitir que o envelhecimento seja, como diz o próprio Estatuto, um direito personalíssimo, que ele não seja significado de um estigma como um ônus à sociedade, à família e ao poder público, e que a pessoa idosa pode ter a sua moradia como local para o seu envelhecimento pleno e com dignidade. Doutora, o parágrafo 1º desse capítulo diz o seguinte: a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de um grupo familiar, casalar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. Nos esclareça aí, por favor. Veja só, o Estatuto do Idoso estabelece, como falei anteriormente, que é obrigação, inicialmente, da família, da sociedade e do poder público do Estado, garantir direitos fundamentais à pessoa idosa, dentre eles a moradia. Uma vez que o idoso não pode ter o seu envelhecimento junto da família, também não há possibilidade de viver em uma casa lá. A hipótese de internação ou abrigo do idoso pelas instituições de longa permanência só é viável desde que seja vontade expressa da pessoa idosa
e que isso não cause riscos à sua vida. Porque também devemos prestar atenção que, quando não é uma vontade expressa do idoso, pode ser uma hipótese de abandono da pessoa idosa por seus familiares. Então, a gente não pode estabelecer que a internação em instituições de longa permanência seja uma opção primordial para que o envelhecimento da pessoa idosa possa ser vivido. O ideal é que ele consiga envelhecer junto da família, com a integração entre as gerações, filhos, netos e outros familiares, porque ele vai estar bem abrigado e junto da sua comunidade, para que, não havendo essa hipótese ou da casa-abrigo, que seja locomovido e passe a viver o seu envelhecimento em uma instituição de longa permanência, desde que não haja risco à sua vida e seja uma vontade expressa da pessoa idosa. É isso que tem que se observar, para que não seja caracterizada uma hipótese de abandono da pessoa idosa pelos familiares. Muito obrigado, doutora. Vamos para o segundo e o terceiro capítulo, que tem uma certa semelhança na sua definição. O segundo capítulo diz: toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa, visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação permanente. Já o parágrafo terceiro traz: as instituições que abrigam idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular, higiene indispensáveis, as normas sanitárias e com estas condizentes sob penas da lei. Nos esclareça aí, por favor. Francisco, veja só, as instituições de longa permanência devem seguir as determinações da lei para que elas possam funcionar e garantir à pessoa idosa sua sobrevivência, sua vida com dignidade. Quando se fala da identificação é porque ninguém vai colocar o seu idoso em um local onde não haja identificação e nem regulamentação da lei, para que possa haver a vigilância necessária. Para isso existem os conselhos do idoso municipal e estadual, que têm o poder de fiscalizar essas entidades e verificar se elas observam as determinações da lei com relação aos cuidados da pessoa idosa, saúde, higiene, a sua vida com os demais idosos da instituição, para que ele possa realmente exercer o seu envelhecimento com dignidade e ter garantido seus direitos inerentes à pessoa humana. Doutora Cosmela, o artigo 38, nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Observando o seguinte, eu vou ler o primeiro inciso e a senhora responde. Reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos. Nos explica aí esse inciso. O sonho da casa própria é um sonho de todo e qualquer brasileiro. Só que o direito à moradia para a pessoa idosa tem que compreender a possibilidade do envelhecimento bem e saudável. Quando a gente fala de reserva de 3% das unidades habitacionais, de programas de habitação públicos ou subsidiados pelo poder público, significa que o idoso terá a possibilidade de financiar a quantidade de apartamentos disponibilizados dentro dessa porcentagem para sua moradia própria. Lembrando-se que, em regra, esses apartamentos, esses imóveis, segundo o próprio Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto do Idoso, determina que sejam preferencialmente no térreo, que é onde o idoso pode sofrer menos hipótese de acidente. Eu vou ler os dois incisos que vêm, que são
parecidos. O segundo diz o seguinte: implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso. E o terceiro fala: eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para a garantia de acessibilidade ao idoso. Nos explique. O envelhecimento célere da população idosa no Brasil tem trazido diversas barreiras à adequação da sociedade, em sentido amplo, para que o idoso possa sentir-se confortável nos ambientes públicos e privados. O que é que a gente fala sobre essas barreiras arquitetônicas? São locais que não permitem a locomoção, o movimento do idoso com segurança e com tranquilidade. O Plano Nacional do Idoso já estabelecia que o poder público e o poder privado deve elaborar planos para que a situação urbanística e habitacional das cidades permitam que a pessoa idosa possa locomover-se sem situações de risco a acidentes e sem dificuldades de sua locomoção. Então, quando se fala em eliminação de barreiras, é permitir que o local que seja disponibilizado dentro dessa porcentagem de unidades habitacionais tenha um piso com segurança para que o idoso não escorregue, para que não sofra um acidente. É essa situação que deve ser observada como eliminação de barreiras arquitetônicas, mas no sentido bem geral. Claro que tem que ser um estudo bem maior e por profissionais da área para que isso seja desenvolvido da melhor forma. O inciso 4 diz critérios de financiamento compatíveis com o rendimento de aposentadoria e pensão. Geralmente, quando se fala de financiamento, empréstimos, se lembra do aposentado que sofre prejuízos, sofre crimes, de que a sua aposentadoria ela é utilizada para empréstimos compulsórios através de fraudes ao INSS e por bancos e terceiros, familiares. Quando se fala dessa hipótese, tem gente até que tem uma visão estigmatizada de que, e o idoso tem como financiar um imóvel? Sim, só que quando se fala nessa hipótese de financiamento, tem que se observar a adequação das parcelas de financiamento para a aquisição dessas unidades habitacionais que não gerem prejuízo ao sustento e à vida digna do idoso, sua alimentação, seu tratamento de saúde, seu lazer e outras circunstâncias que permitam que ele possa ter uma vida com dignidade. O artigo 38, no seu parágrafo único, ele traz a seguinte observação: as unidades residenciais reservadas para o atendimento a idosos devem situar-se preferencialmente no andar térreo, no pavimento térreo. A senhora já falou aí, mas se quiser concluir com alguma coisa, pode concluir. Sobre essa obrigatoriedade, né? Se está no Estatuto do Idoso. Justamente. É aquela situação de como há uma vulnerabilidade orgânica, biológica, a gente sabe que tem idosos que precisam de cuidadores, que precisam se locomover com moletas, não são deficientes físicos, mas utilizam em alguns momentos cadeira de rodas. Então, que as unidades habitacionais disponíveis para o financiamento e aquisição pelo idoso sejam no térreo, para que não haja a possibilidade de risco e de qualquer acidente à saúde e à vida do idoso, que não vai precisar descer degraus, utilizar elevadores ou qualquer outra situação que ele possa correr risco. Saindo um pouquinho do Estatuto, é prioridade? É prioritário numa compra? Você chega lá, sou idoso, eu quero, se não tiver vaga, se não tiver, já estiverem vendidas essas unidades nos térreos, é prioridade a pessoa idosa?
A prioridade, como diz o próprio estatuto, deve haver a prioridade dentro do limite de 3%, né? Então, Certo, essa certo. limitação tem que ser Isso. observada. Então, Dentro desses limites, não é só no transporte, não. No trânsito, transporte, vaga, não. É em qualquer situação, são 3%? não, 3% para a hipótese de financiamento, de aquisição de unidades habitacionais que sejam pelo Certo. poder público ou subsidiadas pelo poder público. Essa prioridade é no sentido da reserva dos 3%. E Entendido, entendido. recomenda-se que essas unidades sejam no térreo, justamente em observância das vulnerabilidades da pessoa idosa, a questão orgânica e a questão psíquica. Mas já devem ser adaptados esses apartamentos? Não, a questão da adaptação não é uma regra, mas é uma sugestão do produto, como você leu, que barreiras arquitetônicas sejam evitadas. Em regra, os edifícios construídos nos últimos anos, que boa parte tem sido adquirida por pessoas idosas, se você fizer algum tipo de pesquisa e leitura de artigos, essa informação aparece que os idosos têm adquirido casas próprias nos tempos mais recentes. A regra é que não haja barreiras arquitetônicas, que seriam a hipótese de corrimão, a hipótese de disponibilidade de elevadores, elevadores que possam transportar pessoas com dificuldade de locomoção, que utilizem cadeira de rodas. Essas situações que devem ser eliminadas como sugere o próprio estatuto, mas não como uma prioridade ainda. Vamos mudar de Apesar, capítulo? apesar de, como eu falei, que já é uma sugestão do Plano Nacional do Idoso, que é desde 1994, né? Isso, isso, isso. Vamos mudar de capítulo, agora vamos passar para o 10º, que fala dos transportes. O artigo 39 diz o seguinte: aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestado paralelamente aos serviços regulares. Parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Leia, por favor. Situação apenas de demonstrar o preenchimento do requisito da faixa etária para que aquela gratuidade da passagem seja realmente concretizada, né? Aqui em Maceió, com relação não ao transporte, mas aos estacionamentos, existe uma carteira específica para o idoso, né? Para que ele possa ocupar o estacionamento destinado à pessoa idosa, como uma garantia. O segundo parágrafo nos traz: nos veículos de transporte coletivo de que trata esse artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado, preferencialmente para idosos. É o que acontece nos transportes públicos, né? Só que quando não é respeitado pelos outros cidadãos que utilizam a vaga da pessoa idosa e a pessoa idosa tem que dizer assim, por gentileza, desocupe a minha vaga. É uma questão de educação ainda. O envelhecimento célere no Brasil e no mundo não, não tem sido uma tarefa fácil em razão da estigmatização da pessoa idosa como um ônus à sociedade e a própria educação, né? O respeito à pessoa idosa que tanto já contribuiu para a sociedade. Inciso 3º.
No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos de idade, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. Aqui em Alagoas nós não tivemos conflitos com isso, porque foi uma lei bem estabelecida já lá no começo, né, quando chegou logo. São Paulo houve alguma questão, porque ele começou com 60 e depois quiseram passar para 65, aí não pôde. Mas, e nos explique melhor como é esse caso, doutora. Francisco, eu acho o seguinte: a gente tem estabelecido como idade inicial da pessoa idosa a partir dos 60 anos. Mas como a expectativa de vida do brasileiro é superior aos 72 anos, imagino, não me recordo exatamente, tanto para homem quanto mulher, mas já é superior aos 72 anos, essa questão da legislação do Estado sobre a disponibilização para entre 60 e 65 anos demonstra que ainda é considerado jovem a pessoa de 60 anos para que esse direito possa ser exercido. Mas essa possibilidade de conceder ou não o transporte ao idoso entre 60 e 65 anos, tem que considerar a situação econômica da pessoa idosa, que em regra continua sendo a dor da filhos mais empregados, netos que ainda são custeados sobrevivência pelos avós, e estabelecer que a garantia de gratuidade do transporte pelo idoso entre 60 e 65 anos, de acordo com a lei local, deve ser observado isso, a questão da situação econômica, para que não gere juízo, não só a idade, também a situação econômica. Eu acho que é um dos fatores primordiais para que essa garantia de idade possa ser estabelecida com critérios de razoabilidade. Doutora Cosmélia, como a gente está faltando 3 minutos, a gente ainda tem o artigo 40, 41, 42. Eu vou fazer a leitura e você faz um resumão dentro desses minutos, tá bem? O artigo 40, no sistema de transporte coletivo interestadual, observa-se-á nos termos da legislação específica. Reserva de 2 vagas gratuitas para veículos para idosos com renda igual ou superior a 2 salários mínimos. Já o segundo diz o seguinte: desconto de 50% no valor de passagens para os idosos que excederam as vagas gratuitas, como renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. O parágrafo único: caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos aos incisos 1 e 2. E vem o artigo 41, é assegurada a reserva para idosos nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade do idoso. E o artigo 42 é assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema de transporte coletivo. Nos explica aí esses artigos. No tocante ao direito ao transporte, a pessoa idosa tem garantido pelo Estatuto do Idoso reservas em transportes públicos e, em algumas hipóteses, essas reservas observam, além da faixa etária, a situação econômica do idoso, segundo determinações das leis locais. É um critério previsto em lei e que não cerceia o direito ao transporte do idoso, levando-se em consideração que atualmente a faixa etária para a expectativa de vida da pessoa no Brasil tem sido maior que 70 anos. Em algumas situações, a gratuidade do transporte
ele pode ser determinado entre os 60 e os 65 anos. Também observada a situação de rendimentos dessa pessoa. Muito obrigado, doutora Cosmélia, pela sua participação no nosso programa Saber Viver. Deixo o espaço agora para as suas últimas considerações. Agradeço, Francisco, pelo convite. Espero ter sido esclarecedora em minhas informações. Parabéns pelo programa e sucesso. Até mais. Muito obrigado, doutora Cosmélia. Nosso programa já está encerrando. A você, telespectador do Saber Viver, até a próxima e até breve, e muito obrigado.